Antes de começar o vídeo, agradeço aos membros Emia Country, um capitalista aleatório, Yara, Micronombo e Diego. A Revolução Constitucionalista. Em 1932 ocorreu uma revolta, e os paulistas, principalmente, pegaram em armas para tentar reverter o autoritarismo de Getúlio Vargas. Nesse vídeo você verá os antecedentes e a progressão da guerra durante os meses de conflito. Se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Para entendermos essa guerra, é importante voltar décadas antes, quando se iniciou a República Velha. Basicamente, o poder que estava nas mãos do imperador foi diluído entre a elite econômica do Brasil daquela época, que no caso eram em sua maioria os latifundiários. E por conta do voto por condição financeira e do voto aberto, se instituíram os coronéis, que representavam grupos que apontavam o próximo presidente. Com o tempo, isso foi organizado na chamada República Café com Leite, onde São Paulo e Minas Gerais dividiam o poder da República entre si. São Paulo, por ser o maior produtor de café e, consequentemente, a maior economia brasileira na época, e Minas Gerais, também por ser forte economicamente e por ter um grande colégio eleitoral. Esses dois revezaram o cargo da presidência com o apoio dos coronéis de todas as regiões do país. Mas esse ciclo iria se romper, e quem fez isso foi São Paulo. Em 29, Washington Luiz, representante paulista, após obter o apoio dos outros estados, lança Júlio Prestes como seu sucessor, pulando a vez dos mineiros. Com isso, Minas Gerais se une ao Rio Grande do Sul, que também era um estado influente na República, e com o apoio da sua bancada, apoia Getúlio Vargas para a eleição presidencial na Aliança Liberal. Com isso, o clima ficou bem tenso, já que dentro do Brasil, os estados estavam brigando, e já se temia uma revolução da Aliança Liberal contra o estado de São Paulo. A guerra anunciada pela chamada Aliança Liberal não é contra o senhor Júlio Prestes, é contra o nosso estado de São Paulo, e isso não é de hoje. A imperecível inveja contra o nosso deslumbrante progresso, que deveria ser motivo de orgulho para todo o Brasil. Ao invés de nos agradecerem e apertarem em fraternos amplexos, nos cobrem de injúrias e nos ameaçam com a ponta de lanças e patas de cavalo. No meio de tudo isso, a grande recessão atinge em cheio o Brasil e seu modelo agrário, mas Júlio Prestes ganha a eleição, que talvez tenha sido fraudada. Com isso, a Aliança Liberal, usando como motivo a morte de João Pessoa, vice-presidente de Vargas, iniciou a insurreição, que inicialmente contou com o apoio do Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba. Em 24 de outubro de 30, foi dado o golpe militar no Rio de Janeiro, fazendo com que Getúlio Vargas subisse ao cargo presidencial, pondo um fim à República Café com Leite. Agora, o poder estava concentrado nos militares, representados por Vargas. Um governo que deveria ser provisório se tornou uma ditadura, e Getúlio Vargas suspendeu a Constituição, instituindo a censura e, o mais importante, nomeou interventores para os estados, tirando qualquer autonomia das unidades federativas. Isso causou ainda mais revolta nos paulistas, que fizeram várias manifestações e comícios constitucionalistas. Foi criada a Frente Única, exigindo o fim da ditadura, acontecendo vários eventos de Vargas tentando asfixiar a autonomia de São Paulo e os paulistas tentando colocar seus representantes nas secretarias do Estado, até que no dia 23 de maio de 32, durante mais uma manifestação, 5 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos a tiros pelo Partido Popular Paulista, braço varguista em São Paulo. As iniciais deles dariam nome ao movimento MMDC. Esse evento levou a uma grande adesão popular. Em 9 de julho, depois de todos os preparativos, se iniciou a revolta armada. Com amplo apoio da força policial, eles tomaram primeiro a capital e depois o interior. Tudo isso em um só dia, já que não haviam muitas tropas federais aqui em São Paulo. No dia seguinte, o Mato Grosso do Sul foi tomado pelos constitucionalistas. Essa parte se tornou o estado de Maracaju. Os paulistas acharam que mais estados iriam apoiá-los, como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, mas isso não aconteceu. E o movimento, que deveria ser mais um golpe de estado tranquilo, acabou se tornando uma luta de São Paulo contra todos. Pedro de Toledo, interventor de São Paulo no momento, decidiu apoiar a revolta e se tornou o líder dela, junto de outros partidários e de militares que governaram São Paulo durante a guerra. Os paulistas teriam que lutar várias frentes,
no sul contra tropas gaúchas e ao leste contra os mineiros e as outras tropas federais. Se iniciam então várias campanhas de mobilização, sendo recrutadas cerca de 20 mil pessoas, mas apenas 60 mil lutaram ativamente no conflito. A primeira ação dos constitucionalistas foi atacar no Vale do Paraíba, a passagem de São Paulo para o Rio, capital do Brasil na época. Mas eles falham, já que tiveram que enviar soldados para defender a fronteira com Minas. Reforços federais chegam e começam a avançar lentamente, com os paulistas recuando alguns quilômetros na região, mas eles conseguem se defender até que bem na cidade de Lorena, mesmo estando em menor número e tendo menos armas e artilharia. Na fronteira de Minas Gerais, os paulistas iniciam na vantagem, atacando a cidade de Pouso Alegre, mas sendo obrigados a recuar, já que novamente estavam em menor número, voltando para São Paulo nas semanas seguintes. Mais ao norte, as tropas brasileiras tentam dividir São Paulo do Mato Grosso do Sul, seguindo o rio Paraná, mas eles são segurados ao longo de todo o conflito. Ao sul, na fronteira com o Paraná, os paulistas não deram muita atenção ao fronte, já que eles achavam ter o apoio dos sulistas, que mesmo sem o apoio do interventor, sofreu vários levantes de soldados liderados por Borges de Medeiros, no interior, que foram rapidamente desmanchados, ficando apenas como guerrilhas para apoiar São Paulo. Lá foi onde os federais conseguiram avançar mais, seguindo rumo a Sorocaba, na linha férrea, encontrando uma menor resistência. Apesar de todos os esforços, as tropas paulistas eram menos numerosas, menos equipadas e menos coordenadas, fazendo com que os brasileiros frequentemente se infiltrassem e cercassem batalhões. Então não tinha jeito, conforme as tropas de outros locais iam chegando, São Paulo foi perdendo território em todas as frentes nas próximas semanas, se segurando em Campinas. Com o apoio de escolas técnicas e faculdades de engenharia em São Paulo, foram construídos alguns veículos. O principal deles era o trem blindado, mas foram feitos veículos menores, como autos, tratores e lanchas. Quanto aos aviões, apenas os federais tinham mais acesso a essa tecnologia, com os constitucionalistas tendo apenas uma dezena de aeronaves, enquanto os brasileiros tinham cerca de 60. Elas eram usadas principalmente no reconhecimento, e buscavam destruir as pistas de pouso adversárias, mas também bombardeavam posições inimigas. Posteriormente foram alvejadas cidades, matando alguns civis no processo. Isso fazia parte da tática de estrangular São Paulo economicamente, militarmente e moralmente, e até que funcionou. Foi assinado um armistício, com todos os convocados se rendendo e os policiais voltando para os seus respectivos quartéis. A capital é ocupada por tropas federais e as coisas voltam à normalidade. Cerca de 2 anos depois, foi promulgada uma nova Constituição, apaziguando as mágoas paulistas, criando a justiça eleitoral e concedendo o voto secreto e o voto feminino. Mas ela só durou alguns anos, já que Vargas deu um alto golpe em 37, dando início ao Estado Novo. Então meio que não fez tanta diferença. Atualmente, a Revolução Constitucionalista é motivo de orgulho para muitos paulistas. Para alguns, a tentativa desesperada das elites de retornar à velha república. Para outros, a revolta contra uma ditadura tirana de Getúlio. Ou talvez seja um pouco de cada. Bom pessoal, espero que tenham gostado e até mais. Um salve para o membro 1º Reich PTBR Vitor.